grande shalom a todos os irmãos, a todos aqueles que estão nos acompanhando a cada dia através destas lives. Tem sido um privilégio para nós podermos falar de coração para coração, entrar na sua casa, ter momentos para assentarmos, trocarmos ideia, responder perguntas, ouvirmos cânticos, orar com os aflitos, com os enfermos, com os problemáticos, pedir o consolo, a direção e a bênção de Deus. Tudo isto tem sido para mim uma grande oportunidade de poder me aproximar mais. Como ontem mesmo, conversando com um irmão lá de Brasília, ele me disse, olha, os cultos têm sido uma bênção para a edificação, acerto de vida com as nossas famílias, com o nosso posicionamento na fé cristã. Mas as lives têm sido uma sequência de ensinamentos, onde o Senhor vem, se assenta, explica, fala sobre a vida cristã, sobre a conduta. E assim tem sido maravilhoso, tanto os cultos como as lives. Nós tivemos quinta-feira aqui um culto presencial em João Pessoa, o segundo. Amanhã, permitindo o Senhor, teremos um culto presencial aqui em João Pessoa também. Já estão convidados todos os irmãos fazendo exceção de crianças, né? Porque é uma determinação, não é uma determinação nossa, mas é uma determinação que mantenha este grupo, de alguma maneira, afastados. Nós entendemos que esta doença que assolou o mundo, essa epidemia, ela, na verdade, tem uma letalidade baixa, mas ela é de uma propagação muito rápida, ela passa de uma pessoa para outra e vai contaminando. Só aqui no estado da Paraíba temos não sei quantas mil pessoas que já foram contaminadas, já temos aí mais de 600 pessoas que vieram a óbito. E o que nós estamos fazendo? Nós não estamos com medo desta doença. Alguns irmãos nossos foram acometidos e, graças a Deus, superaram, passaram por cima. Até onde eu saiba, só um irmão lá em Manaus é que veio a ter problemas mais sérios, que foi o pai da irmã Caroline, que na verdade, de alguma maneira, foi recolhido para casa. Mas fora isso, todos venceram. Ontem nós tivemos, anteontem, o testemunho do irmão José Genuíno, que foi completamente restaurado, e estamos já voltando às nossas atividades. Aqui em João Pessoa já foi aberto. Na próxima semana, terça-feira, nós teremos as portas da igreja de Recife aberta e vamos ter culto na terça, na sexta e no domingo à noite, domingo à tarde, né? Começando à tarde aí. E nas igrejas do interior também, da mesma maneira. Eu acredito que todos esses lugares foram liberados, Carpina, Passira, como é que se diz, João Alfredo, Vitória de Santo Antão, e de forma que eu acredito que no próximo sábado nós já teremos cultos também presencial aí nessas igrejas do interior do Pernambuco. Em Campina Grande, nós estamos com a liberação apenas de 20% da capacidade do público na igreja, e nós resolvemos, porque é a previsão do prefeito, liberar para 40% a partir do dia 29. Então vamos esperar até a partir do dia 29, no dia 4 de julho, nós reabrimos a igreja de Campina Grande, reabriremos, né? Em Brasília também estamos esperando mais uma sinalização do governo, e em breve nós anunciaremos a retomada de todas essas igrejas, de todas essas atividades. Eu espero poder o mais rápido possível atender aí a igreja de Brasília, atender os irmãos aí de Assunção e também os irmãos lá de Manaus, porque é assim que nós tivermos a primeira sinalização para um melhor posicionamento,
nós vamos nos dirigir a Manaus. Estamos vendo os noticiários dizer que Manaus é a primeira cidade, está na lista como a primeira cidade que está vencendo esta infecção aí, esta manifestação do coronavírus. E nós já temos aí um auditório alugado, é só o governo liberar a reunião, nós vamos ter uma reunião, uma campanha evangelística na cidade de Manaus, não é? Isto o mais rápido possível. Só Deus é que sabe ainda exatamente a data, mas nosso interesse é esse. Então, lembrando que a igreja de Campina Grande e a igreja de Recife, hoje e amanhã, estão abertas para os irmãos que desejarem ir para a oração e também para levar seus dízimos e suas ofertas das 9 até as 17 horas, tanto Campina Grande como também Recife estão abertas, como também Brasília está aberta nesse final de semana para estas finalidades. Agora, para cultos presenciais, estamos aí Campina Grande, 4 de julho, e Recife, a partir de terça-feira próxima. E eu espero que Deus abençoe a todos aqui em João Pessoa. Se Deus permitir, o ônibus vai circular no domingo, pegando os irmãos aí de Santa Rita e de Bahia. Estamos fazendo manutenção no ônibus, né? E esperamos que ele possa atender aos irmãos aí nestas localidades, aí de Santa Rita, Bahia, vindo para João Pessoa. Eu falei do culto de quinta-feira à noite que eu vim para mudar a história. Se você notar, a história da tua vida, da minha vida, das nossas vidas, está mudando a vida de muita gente. Eu vim mudar a história, você veio mudar a história. Eu cheguei na Paraíba em 1980, sem nenhum crente desta mensagem, e a história tem mudado. Eu mudei a história de muitas cidades, da vida de muitas pessoas. Muitas pessoas tiveram uma vida completamente diferente e sei que estou escrevendo, mudando uma página da história da sua vida. Eu estava lendo, você pode pegar sua Bíblia. Aparentemente, Estevão estava diante do cenário do Sinédrio, quando ele estava para ser apedrejado, e ele expõe o Evangelho e parece que ele morre sem levar nenhuma pessoa para Cristo Jesus, muito pelo contrário, parece que seus inimigos o derrotaram. Porém, anos mais tarde, você vai ver que havia um que estava naquela reunião, que consentiu com a morte de Estevão, que foi Saulo, que foi salvo por causa daquela imagem do testemunho daquele homem que ficou preso em sua mente, ainda que ele estava revoltado, matando, prendendo, mas o testemunho de Estevão falou muito alto na consciência de Paulo. Às vezes você está pensando que você não está ganhando ninguém, mas você está vivendo uma vida de tal maneira que aquilo está passando para a vida das pessoas um exemplo. A maior pregação que existe é a vida diária, é aquilo que você vive, não é apenas as palavras. As palavras podem até convencer, mas os exemplos, eles têm uma força muito maior do que as palavras. Não adianta você dizer para o seu filho que ele tem que ser honesto se você não é honesto. Então, o exemplo fala muito mais alto do que suas palavras. Então, eu falei um pouco no culto de quinta-feira sobre que Melquisedeque apareceu a Abraão, e quando apareceu a Abraão, aquilo impactou a vida de Abraão, porque ele estava atrás da cidade, não encontrou a cidade, mas já encontrou o sacerdote da cidade. E tanto o Melquisedeque, que nós sabemos que era a manifestação de Deus em forma humana ali no Velho Testamento, que estabelece um sacerdócio eterno, que vai ser o sacerdócio de Cristo, tanto também o rei de Sodoma são também dois reis. Jesus é o rei dos reis, e o rei de Sodoma
é a figura do diabo que tinha arrastado aquela cidade de Sodoma e Gomorra para a destruição, e ele também seria destruído, porque o rei de Sodoma foi destruído junto com os sodomitas. Mas o rei de Salém, que é o rei de Jerusalém, é sacerdote do Deus Altíssimo. Então, nós temos a sua aparição lá no capítulo 14 do livro de Gênesis, quando ele ministra pão e vinho para Abraão e abençoa a Abraão. Isto foi a primeira aparição. Nos Salmos de número 110, quando o salmista vai falar com relação a Cristo, a morte, a ressurreição de Cristo, no verso 4 ele disse: jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque é um sacerdote superior ao sacerdote levítico. E Paulo fala isto na carta aos Hebreus, dizendo que é assim mesmo, que é o menor que é abençoado pelo maior. E o maior estava ali, que era Melquisedeque, que era a representação do sacerdócio de Cristo, o rei de Jerusalém, que era a representação do próprio rei dos reis, diante de Levi, de Abraão, que é filho e que carregava nos seus lombos, ainda bisneto de Abraão, Levi, que já pagava dízimos a Melquisedeque quando ainda nem havia a instituição do dízimo, que seria vindo pela tribo sacerdotal de Levi. Então nós temos na carta de Paulo aos Hebreus 8 citações sobre Melquisedeque. Eu gostaria de ler com vocês aqui estas citações. Hebreus capítulo 5, nós vamos entender quem é este Melquisedeque. E a verdade é assim: a figura de um verdadeiro sacerdote de Deus, que é sacerdote de Cristo pela ordem de Melquisedeque hoje, é bom que lembre-se que muita gente está confundindo esses dois sacerdócios. Então, estes verdadeiros sacerdotes de Deus, eles recebem dízimos, mas eles são abençoadores. E veja muito, agora, existem muitos falsificadores que querem, de alguma maneira, representar o sacerdócio de Melquisedeque por causa de dinheiro e, na verdade, não tem nada para dar para o povo. Veja, como também diz em outro lugar: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quando o temia. Então, está referindo-se a Cristo. Verso 8, o que muita gente não entendeu, o que, ainda que era filho, falando de Jesus, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Tem muita gente que acha que é filho de Deus e que não pode sofrer absolutamente nada, mas o seu sofrimento fará a diferença. Veja, o sofrimento de Cristo levou consigo todas as doenças. Às vezes o seu sofrimento produz o que produziu Cristo: intercessão, com lágrimas, com clamor, e fica diante de Deus o seu clamor e a sua lágrima, e isto vai fazer diferença na vida daqueles por quem você está intercedendo. O verso 10 do capítulo 5 diz: chamado por Deus, sumo sacerdote, não era apenas nem sacerdote, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E este era nosso Senhor Jesus Cristo. No capítulo 6, Paulo ainda falando sobre Melquisedeque, no verso 20, diz: onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Nós sabemos que o sacerdote é aquele que faz
a invocação para trazer a presença de Deus. Vamos lembrar que dentro desta ordem sacerdotal, Pedro disse no capítulo 2, verso 19, ou verso 9, da sua primeira carta, que nós fomos chamados de nação santa e sacerdócio real. Então, é teu dever, mãe, pai, irmão que está me assistindo, aprender a trazer, a atrair a presença de Deus para dentro da sua casa, para o seu trabalho, para dentro do seu carro, para a avenida, para o supermercado, aonde você estiver, que a presença sobrenatural de Deus possa sempre te acompanhar. Vamos aí ver o verso 20, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, falando lá no céu, feito eternamente sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. No capítulo 7 da carta aos Hebreus, o verso 10, o apóstolo São Paulo novamente torna a dizer, porque ainda ele estava nos lombos de seu... Mas aqui começa um pouco atrás, no verso 7, disse, ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Foi Melquisedeque que abençoou Abraão e abençoou a Levi, que estava nos lombos de Abraão. E aqui certamente tomam dízimos homens que morreram ou que morrem, ali, porém, aquele de quem testifica que vive, não tem princípio de dias nem fim de vida. E, por assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Agora, tem muita gente hoje que ele não é dizimista. Por que ele não é dizimista? Porque ele nunca foi sacerdote. Ele não é sacerdote. O sacerdote tanto recebe como paga dízimo. Tá bom, talvez você precisa de ler um pouquinho mais sua Bíblia. Aqueles que têm dificuldades em dizimar, eles nunca pertenceram à ordem sacerdotal. Por isso, eu tenho falado com pessoas que congregam comigo, que qualquer pessoa, eu nunca pedi um centavo, nunca implorei dinheiro para as pessoas e nunca fiz pressão para as pessoas serem dizimistas. Muito pelo contrário. Nunca cobramos dízimo de ninguém, não tem aqui um relatório para ser prestado citando o nome de alguém para poder os outros que não citaram os seus nomes ficarem envergonhados, como é colocado nas igrejas lá, uma demonstração. Mas há uma coisa que é impressionante, é que eu digo para as pessoas, se você não é dizimista, não queira nem lavar o banheiro da igreja, não queira nem colocar um prego na parede da igreja. Por quê? Porque quando você pega lá as tribos, olha o menor, não estou falando nem do maior, pega as tribos, a tribo sacerdotal, para carregar, para montar, para desmontar, tinha que ser levita. Tinha que ser desta ordem sacerdotal que antecipadamente pagou seus dízimos. Então vamos aí, continuar aí, no capítulo 7, verso 15, Paulo ainda diz, e muito mais manifesto é ainda se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote. Porque ele está dizendo aqui que nunca tinha se levantado um sacerdote da tribo de Judá, mas todos vieram da tribo de Levi. Mas aqui levanta um da tribo de Judá, que é nosso Senhor Jesus Cristo. No capítulo 7, verso 17, diz ainda, porque ele assim testifica, tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. O profeta William Branham pregou a mensagem, quem é este Melquisedeque? Não é aquele Melquisedeque, é este. Que ofício está ministrando para você? Eu vou parar aqui e dizer, será que a pessoa que está ministrando para você tem abençoado a sua vida? Pare um pouquinho e faça esta reflexão. Porque eu vou ler aqui também, mas este conjuramento por aquele que ele disse, jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos lá para Gênesis capítulo 14, para lembrar aqui um pouquinho
desta aparição de Melquisedeque a Abraão. Abraão é a figura de todo verdadeiro crente que foi chamado, saindo, deixando o mundo e as coisas da sua parentela, para ir para uma cidade, para um lugar que Deus vai te mostrar. Esta peregrinação de Abraão reflete a história da nossa vida como cristão. O profeta William Branham pregou a mensagem, o Abraão restaurado, mostrando que aquilo falava da vida do cristão. Deixa eu ler aqui agora o capítulo 14, a partir do verso 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Eu quero parar aqui, mais uma vez, para dizer, será que este ministro, esse homem, esse pastor que está ministrando para você, tem abençoado a sua vida ou não? Porque se o que ele está ministrando não abençoa, ele não é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, está usurpando uma posição. Por isso eu disse, eu vim mudar a história. E cada pessoa que tem se aproximado de mim, eu não quero saber se ele se torna até meu inimigo mais tarde, mas ele tem sido abençoado pela minha vida. Onde eu passei, eu abençoei a vida das pessoas, abençoei famílias, abençoei lares, abençoei a criação de filhos, abençoei os negócios daquela família. Todos aqueles que, na verdade, aceitam a ministração feita através da minha vida têm sido abençoados. E é assim mesmo, abençoei meus filhos, os meus filhos que aprenderam a me respeitar, a me honrar como seu pai, eles são abençoados. Abençoei a vida da minha esposa, abençoei a vida dos meus sogros, dos meus parentes, todos eles são abençoados. Por onde eu passei, sempre deixei sinal de bênção e nunca de maldição. Esta também é uma verdade, porque quem é este sacerdote? Porque um pastor, um homem, ele por si só não abençoa ninguém, mas ele está aqui revestido de um ofício sacerdotal. E este ofício sacerdotal é que faz a diferença. Ainda que muitos no presente não entendam, mas no futuro entenderão. E ai daquele que se levantar contra um ofício verdadeiro de Deus. Esta é uma coisa matemática. Então, depois, ontem à noite, eu falei sobre a sequência da família dos abençoados, não é? Que era aqui no caso o Abraão, que foi abençoado pelo ministério de Melquisedeque, por este sacerdote, e daqui um pouquinho, então, você pega a geração, aí você pega Isaac, a bênção de Abraão passa para Isaac, você vai ver o Esaú não fazendo caso da bênção nem da primogenitura, porque bênção é uma coisa, primogenitura é outra. A bênção que o primogênito recebia era a bênção para as coisas materiais e o direito da bênção espiritual, que era exercer o sacerdócio, era aquele que, de alguma maneira, traria a presença de Deus para as gerações futuras. Então, o Jacó luta por isto, e você vai ver o Esaú dizer, ele me roubou as duas, ele me roubou a primogenitura e agora me roubou a bênção. E você vê o Jacó saindo, ele vai para a casa do Labão, ele vai casar com as suas primas lá, com a Leia e com a Raquel, e o próprio sogro disse, olha, Deus aumentou muito o meu gado, as minhas ovelhas, depois que você chegou aqui. Qual era o problema? Porque aonde aquela pessoa que está com a bênção chega, a abundância chega, a saúde chega, a paz chega, a vida chega. Esse é o papel de um sacerdote. Eu tenho entrado em casas de pessoas doentes e não preciso nem de orar, só de estar ali as pessoas são curadas. Eu tenho ligado para a pessoa, só de ouvir a voz, a pessoa é curada. Então, a gente sabe que isso não é o homem.
Isto é a bênção sacerdotal naquele homem, abençoando. E assim são também aqueles que, de alguma maneira, se tornaram este sacerdócio real, segundo a ordem de Melquisedeque, que é uma nação santa. Se está dizendo uma nação santa, não é prepotente, não é arrogante, não busca glória para si, porque ele sabe que, na verdade, tudo isto provém daquele que o santificou para tal função. E ontem eu preguei, então, que um homem, quando eu disse um homem, eu estou falando no sentido genérico, homem e mulher, um homem faz muita diferença, uma mulher faz muita diferença. Se você pega, por exemplo, o Pedro chegando ali em Jope, quando ele estava em Jope, que ele é chamado e ele vai na casa de Enéas, e Enéas é curado, aí daqui um pouco ficam sabendo, mandam chamar Pedro, daqui um pouco você vai ver que lá tinha uma irmã que tinha falecido, a Dorcas, né? E ela era costureira, ela abençoava a vida das pessoas, e todos estavam chorando. Quer dizer, você presta atenção que houve mulheres na Bíblia que deixaram bênção, como Lloyd, Eunice deixou para a vida de Timóteo um estímulo. Então, onde está um homem ou uma mulher, deixa eu usar aqui as duas coisas, que são realmente parte desse sacerdote, só tem que abençoar. A Lídia abençoou Paulo. O Paulo vai falar da irmã Febe lá na carta, da sua carta lá, agora não me lembro qual delas, mas fala de Febe, fala da Lídia, fala de mulheres que contribuíram com o seu ministério, que fizeram diferença. Onde chegaram? Onde você encontra um filho de Deus, ele vai fazer a diferença. Há mães abençoando lares, há pais abençoando lares, há empresas que não quebraram por causa de cristãos, da mesma maneira que você vê toda a linhagem de Abraão, onde eles vão, eles são bem-sucedidos. Essas coisas precisam estar claras em nossos corações. E se você não se despertou para este fato, Deus está precisando, porque a linhagem de Abraão não vem para a terra para amaldiçoar. A maldição é uma consequência de quem não reconhece a bênção de Deus na vida dos cristãos. Mas não é que o coração de um cristão tem desejo, tem prazer de ver a maldição chegar na vida de alguém. Muito pelo contrário. Abraão implorou a Deus pela cidade de Sodoma e Gomorra. Não queria que fossem destruídos. Ele disse, se tiver 50 lá, o Senhor vai destruir. Então ele começa, 50 justos. Deus fazia com que Deus desse a sua palavra que não destruiria por causa do justo. Então, o justo aqui na terra está abençoando. É muito eu dizer que esta nação tem abundância, porque a noiva de Cristo, a semente real, o sacerdócio real está aqui na terra. É muito dizer que tem chuva, porque a semente de Deus está na terra. Então deixa a semente de Deus sair da terra para você ver. Deixa esta nação santa e esse sacerdócio real sair da terra para você ver o que vai ser instaurado. É a grande tribulação. E, consequentemente, na grande tribulação, aí dores, misérias, pragas. Aí nem a morte vai querer matar, só vai querer atormentar. Então, a presença do sacerdócio, sua e minha aqui na terra, meu irmão, é para trazer bênção. Saímos da terra porque não reconheceram, o mundo nunca reconheceu, nem a Cristo, nem os seus descendentes. Muito pelo contrário, sempre foram perseguidos e zombados, mas a hora do acerto virá. A tribulação virá, e ai daqueles que não se prepararam e, de alguma maneira, a gente tem que lembrar aqui da predestinação, não estavam predestinados para fazerem parte deste sacerdócio real. É triste, é lamentável, mas é a verdade. Então, despertemos. O profeta de Deus disse, um dia a noiva saberá quem ela é. E quando ela souber quem ela é, ela será a super-raça de Abraão, o exército invencível de Deus. É assim que nós cremos e é assim que eu estou
ministrando estas coisas a você. Nós temos alguns hinos aí para hoje, então vamos ver aí o que nós temos aí. Olha, agora eu quero ver o irmão Francisco. Irmão Francisco, esse cidadão aí com essa família bonita, ele mandou esse vídeo e mandou apagar esse vídeo, porque disse que teve uma menininha lá que fez alguma cena de criança lá. Não vou nem falar o que é, deixar que você descubra. Mas eu vou gravar outro vídeo. E vem enrolando e não gravou. Quando foi ontem, eu falei para a esposa dele, eu tenho a cópia daquele vídeo, eu vou rodar aquele vídeo. Eu mandei para o Tudes botar aqui. Vamos rodar aí. É o irmão Fábio, lá de Brasília. Hã? A da internet? Ah, é? Então vamos ver aí, nós vamos ouvir aí o irmão Fábio lá de Brasília, juntamente com a irmã Sueli, o Henrique, a Sara e a Rebeca, né? E aí ele vai falar um pouquinho e depois vai cantar. Mas vamos trazer aí esta família, vamos ouvir aí em nome de Jesus. Shalom, querido pastor, como é que vai o senhor, tudo bem? Estamos aqui reunidos em família para dizer ao Senhor e aos nossos irmãos que estamos aqui felizes, né, com tudo que tem acontecido, né, com as lives, com os cultos. Temos sido ricamente abençoados, temos sido ricamente enriquecidos com as mensagens que estamos ouvindo, né? Através dos cultos, através desses ensinamentos maravilhosos, né? E as lives, então, está sendo maravilhosa. Temos sido também ricamente abençoados por tudo que Deus tem feito por nós, né? Estamos aqui, né, com saudades do Senhor, saudades dos nossos irmãos, né? Esperando para ver o que Deus irá fazer. Se vai abrir aqui as portas do tabernáculo de Taguatinga, ou se ele tem outros planos, mas não importa. O importante é que a nossa fé está firmada em sua palavra e que se nós não nos encontrarmos mais aqui em Brasília, nos encontraremos nos altos céus. E será também uma grande festa. Estamos aqui, eu, Rebeca, Sueli, Sara, Henrique, todos aqui felizes, né, e por contemplarmos este grande momento em que estamos passando na nossa vida, que é um momento ímpar para nós. Que Deus abençoe o Senhor, abençoe os nossos irmãos e que estamos muito felizes em saber que estamos fazendo parte de um grande ministério que Deus tem concedido em suas mãos. Deus abençoe o Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Shalom, pastor. Deus abençoa. Shalom, pastor César. Pois é, você vê que tá mais bonita essa menina que estava com a mão na boca falando shalom do que aquele homão grande lá, né? Eita lá, tem lá o Henrique, rico, né? E aí nós temos aí, quem é esse irmão aí? Irmão Marcos, de Bagé. Irmão Marcos lá de Bagé, vamos ouvir aí o irmão Marcos de Bagé. Muito obrigado, irmão Fábio, irmã Sueli, e Sara, Rebeca, Henrique, Deus abençoe vocês todos, família muito bonita. Um grande shalom, pastor César e toda a equipe Fé Perfeita. Sou o irmão Marcos, falo de Bagé. Sou uma das ovelhas do pastor Carlos Vilar de Montevidéu. Um grande shalom a todos. E estarei cantando o hino Vencear, que eu creio que todos nós estamos ansiosos para abrir definitivo as portas da igreja para cear. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a ceiar com celestial maná que de graça Deus te dá
vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Tem discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem do fogo peixe e pão, e Jesus quem os convida a vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Em sedento se achar, venha a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida o pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Obrigado, irmão, pela sua participação aí conosco, irmão lá de Bagé, irmão Marcos. E agora nós vamos ter alguém ali também. Quem é que está ali? Irmã Maria Lúcia, lá do Pará. A senhora recebeu as aulas da irmã Edneuza, né? Ela ficou de mandar as aulas, que a irmã está interessada em aprender a tocar. E ela disse que vai tocar na igreja, tem 60 e ela me falou a idade dela, agora não me lembro se é 63 ou é 65 anos, disse que está aprendendo e vai tocar na igreja. Parabéns para a senhora, irmã. Vamos ver a irmã Maria Lúcia aí. Shalom, pastor! Mais uma vez eu estou aqui, pastor, Maria Lúcia do Pará. Hoje tem dá a oportunidade para a neta que vai falar com o senhor. Obrigado por tudo. Pastor, eu estou muito agradecida pelas essas orações de poder, palavra que está me dando fé no meu coração. Minha mãe pegou Covid, mas graças a Deus hoje ela está quase toda curada, só apareceu uma mancha no pulmão, mas todo dia eu ouço suas palavras. Eu agradeço muito por Deus ter enviado o Senhor por todos esses momentos. Então vou cantar um hino para agradecer. Lá na cruz, meu passado, minhas dores, aflições. Lá na cruz, minha vitória, nova vida, nova história, sangue derramado, preço que foi pago por amor. Pra mim, poderes ou palavras, nada se compara ao grito que foi dado, está consumado. Oh, 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 Amém, Jesus. Glória a Deus. Filhos de Davi, preciso de um milagre, tem misericórdia de mim. Oh, quebra as correntes, cura minhas feridas, o grito já foi dado na cruz, lá na cruz. Amém, pastor. Glória a Deus. Tchau, pastor. Tchau.
Obrigado, irmãs aí do Pará. Tem mais um ainda? Tem Manita. Manita quer falar de novo. Fala, Manita. Canta, Manita. Deus te abençoe, Manita. Aqui é a irmã Anitta de João Pessoa, para agradecer ao meu Deus por tudo que Ele está fazendo na minha vida e fez, e me curou de todas as enfermidades que vêm sobre mim. Ele rebate com escudo de fé. Dou graças a Deus pelo pastor, pela fé perfeita, por todos, se não fosse eles, eu não sei o que seria de mim agora nessa pandemia aqui, mas graças a Deus eles estão me auxiliando aqui com esse cultos, com essa live, e dou graças a Deus, vou cantar esse hino em agradecimento a Deus. Eu quero cantar com você esta nossa canção, e enquanto cantamos, segura a mão do teu irmão e dai glória a Deus. O Deus do qual eu estou falando é Deus do impossível, tudo pode fazer. Vem também ser abençoado, é só nele crer. Eu quero cantar com você esta nossa canção, e enquanto cantamos, segura a mão do teu irmão e dá glória a Deus. O Deus do qual eu estou falando é Deus do impossível, tudo pode fazer. Vem também ser abençoado, é só nele crer. Não se admire se ouvir línguas estranhas alguém falar. Não se admire se ver paralítico andar ou cego ver. O Deus do qual eu estou falando é o Deus do impossível e tudo pode fazer. Vem também ser abençoado, é só nele crer. Vem também ser abençoado, é só nele crer. Obrigado, irmã Anitta, obrigado. Deus abençoe a senhora, Deus abençoe a vida de todos os nossos irmãos. Vamos lembrar, né, que hoje, né, o pastor Rudimar, amanhã, é hoje, né, vai ter o primeiro culto presencial lá na cidade de Patos. O pastor Rudimar está abrindo as portas hoje na cidade de Patos. E amanhã nós vamos ter o tabernáculo lá em Natal também aberto a partir das 9 da manhã. Bom, Marcos Lima está avisando aí que a partir das 9 horas o tabernáculo lá de Natal estará aberto. O irmão João parece que falou alguma coisa também sobre a Maceió. Não me lembro agora aqui, no momento, vamos ver se tem isso aqui. Primeiro aqui nós temos o irmão Paulo Donizete, sempre participando conosco aqui desta live, sempre tem boas perguntas, só que eu fiz uma pergunta para ele não me respondeu. Eu perguntei para ele de qual cidade ele era, onde morava, quem era o pastor, com quem ele congregava, e ele ficou me devendo isso aí no chat aí, ó. Por gentileza, irmão Paulo Donizete, eu vou dar minha opinião sobre a VGR, que é um grande trabalho. Eu conheço pessoalmente o irmão José Brana, estive com ele algumas vezes, tive a oportunidade de viajar com ele, de passar praticamente uma semana em reunião, tratando de assuntos literários com o irmão José Brana lá em Jeffersonville. Já me assentei também com seu assessor várias vezes, o irmão Michael Ortiz, para falarmos sobre trabalhos de distribuição de literaturas aqui no Brasil. E hoje a VGR não produz mais literaturas, ela modificou, ela desenvolveu estes tablets que eles estão distribuindo. Eu, particularmente, tenho uma opinião
e falei com o representante deles aqui no Brasil, o irmão Anderson, numa reunião lá em São José dos Campos, que eu receberia sem problema nenhum os tablets, desde que eles viessem destinados a mim, a minha igreja, porque eu sou o pastor e eu sou a porta do rebanho. Então, eles queriam distribuir da maneira deles, que pegar que eu fornecesse todos os dados, nome, telefone, e-mail, um banco de dados do meu rebanho para que eles pudessem, então, fazer contato direto com os meus membros. Não achei isto plausível, não achei isto viável e tomei uma decisão de dizer que eu agradeceria pelos tablets. Nós temos todas as literaturas e temos todas as mensagens que estão sendo impressas mês a mês aqui no Brasil. E, então, acredito que ouvir a voz do irmão Brana é um privilégio. Eu sei que é uma oportunidade muito boa. Só que para a finalidade, como eles estão incentivando, de trazer o William Brana para o púlpito, porque esta é a finalidade, de fazer os pastores se assentarem e ficar apenas ouvindo o profeta William Brana, não vejo isto com bons olhos, não creio que o profeta estaria nesse programa, não vejo de maneira nenhuma razão pela qual reunir um grupo de pessoas e isolar como se não existisse mais pregadores. O único pregador que existiu no mundo, que vai existir, é o irmão Brana. O irmão Brana não se comportou assim. O irmão Brana, ele, na verdade, ouvia tantos outros pastores, como ele mesmo citou. Eu ouço o irmão Neville e dali eu tiro 20 sermões para pregar. Então, a gente não pode aceitar o sistema. A minha visão com relação a isso aí é: quem aceita esse sistema da VGR tem que aceitar o pacote completo. E o pacote completo por trás disso tem doutrinas. E tem um peso do nome, né? Porque tem uma assinatura Brana lá também, por trás disso aí. Então, mas tem doutrina, tem a doutrina, por exemplo, a doutrina da ressurreição, e do retorno do irmão Brana, que não é bíblico, e isto faz, e nem da mensagem também, isto é interpretação. E tem uma série de coisas. Temos também o pacote da VGR, que é o próprio José Brana, que se colocou agora como profeta, porque o irmão Brana disse que orou na dedicação do irmão José para que ele fosse um profeta. Então, agora estão colocando numa condição de profeta. Eu também sou profeta. Eu sou pregador muito mais do que o José. Ele entrou agora para o ministério há 2 anos atrás. Eu estou há 40 e tantos anos pregando o Evangelho. E tenho pregado, e assim é que eu vejo as coisas. Mas, por favor, irmão Paulo Donizete, se você pudesse identificar de que cidade é, eu vou ficar te agradecendo. Bom dia, pastor César. Quero saber se o batismo com o Espírito Santo... Quero saber se o batismo com o Espírito Santo é o novo nascimento. Olha, o batismo com o Espírito Santo, para chegar ao batismo com o Espírito Santo, a primeira coisa que você vai ter que fazer é nascer de novo. O Espírito Santo não virá sobre uma pessoa de uma vida que não nasceu de novo. É necessário o novo nascimento. E o novo nascimento, o que é? É você se render, é você morrer, é você ser sepultado com Cristo, é você ser santificado, ser lavado com o sangue de Jesus. E então o Espírito Santo ele vem para arrancar todo o desejo de pecar da sua vida. Mas que é necessário morrer, é necessário para nascer novamente. Luiz Carlos, bom dia. Que Deus te abençoe, abençoe a fé perfeita. Queria saber quais as regras a serem seguidas aqui na igreja de Recife quando for aberta. As regras são simples, irmão Luiz Carlos. Olha, nós vamos ter aí as portas abertas com as regras que o governo do estado do Pernambuco já estabeleceu. Não são regras estabelecidas por mim. Vai ter a desinfecção das mãos, vão ter a separação dos lugares, nem todos os lugares vão ser ocupados, vão ter que ter um distanciamento. Então, será feitas as regras que o governo pediu.
pediu que não fosse criança com menos de 10 anos, também vai ter que ser seguida. O uso da máscara é obrigatório. Então, são regras dessa maneira que estão aí colocadas nesse edital do governo do estado do Pernambuco. A irmã Leandra está pedindo, quero agradecer pelas orações em favor de uma senhora amiga da família. Ela tem 73 anos, estava internada com coronavírus, graças a Deus está tudo bem, louvado seja o nome do Senhor. Deus aceite sua gratidão. No culto de quinta-feira, não entendi a parte onde o pastor falou das últimas 2 horas de Jesus Cristo em corpo terrestre. Ele pecou para cumprir a profecia. Não, eu disse que nas 2 últimas horas de vida de Cristo se cumpriram mais escrituras, mais profecias do que durante os 33 anos de vida dele. Nas últimas horas estavam cumprindo. Ele não teria ossos quebrados, ele estaria entre os malfeitores, ele seria vendido pelas moedas de prata, tipo de José que foi vendido. Então ele tem um monte de escrituras ali que estava se cumprindo em Cristo nas horas finais da sua vida. E quando eu disse que ele foi no Getsemane, deixada a unção, a própria unção do Cristo saiu sobre ele para ele se tornar um homem, ele se tornou pecado, porque ele levou os pecados da humanidade sobre si para trazer à humanidade a justificação através da sua vida, não é? Joanito Henrique, pastor César, no culto de domingo à noite, na hora em que o senhor fez a oração, eu firmei o pensamento na minha cunhada, que estava com uma depressão muito forte. Ela estava querendo se suicidar e, graças a Deus, ela foi curada. Deus aceite o seu testemunho, minha irmã. Fabiola Santos, pastor César, que Deus abençoe. Quando Deus restaurou Abraão e Sara ao tempo da vida, restaurou só o corpo ou eles voltaram a ter a idade? Mas eles voltaram. Não é, foi só o corpo, né? Porque a mentalidade já era a mentalidade de um homem adulto, de uma mulher adulta. É só o corpo que voltou aos 20 anos. Jairo Veras, por favor, me explique Marcos capítulo 2, verso 8. Deixa eu ver aqui, Marcos 2, verso 8. 9, 2 a 8. 6 dias depois tomou Jesus Pedro, Tiago e João e os levou em particular a um monte e transfigurou-se. E as suas vestes tornaram resplandecentes e apareceu Moisés e Elias, falava com ele. Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, é bom que estejamos aqui, façamos 3 capítulos. Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado, a ele ouvi. Tendo olhado ao redor, ninguém mais viram, senão só Jesus. Olha, esta transfiguração aqui, que aconteceu aí, sobre este monte, ela tem vários significados. Por exemplo, Moisés e Elias, elas têm uma representação na Bíblia. Moisés representa aqueles que morreram e serão ressuscitados. Elias, aqueles que são levados sem provar a morte. Moisés representa a lei. Elias representa os profetas. Todos esses testemunhos estavam ali, não é? Moisés e Elias, para o testemunho que o próprio Deus daria a respeito de Cristo, que aquele corpo era o tabernáculo, era o filho, era aonde ele estava habitando ali. E os próprios discípulos não entenderam o que estava acontecendo ali em cima, mas era Deus vindicando a Cristo através da lei e dos profetas, porque a lei e os profetas profetizaram a respeito de Cristo, e que em Cristo se cumpria que aqueles que nele crescem, ainda que tivessem mortos, ressuscitariam, e aqueles que estivessem vivos seriam levados como Elias foi levado. Esta é a escritura de Marcos 9. Josefa Clarice da Mata, bom dia. O senhor pode me explicar Gênesis 3:20 e Gênesis 17? 3:20, deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. 3:20, nunca em lugar nenhum na Bíblia diz que Adão é o pai de
todos os seres humanos. Por quê? Porque Caim não é filho de Adão, mas Caim é filho de Eva. Caim é filho de Eva, não filho de Adão, é filho de Eva com a serpente. Por isso, a própria Bíblia não brinca com palavras, está ali, ela é a mãe de todos os viventes, porque todos os viventes vieram através dela, mas não diz que Adão era o pai. Muito pelo contrário, quando falou a respeito de Caim, disse que Caim era filho do maligno. João capítulo 3, primeira epístola de João 3, verso 12. Gênesis 17, 16. Porque eu a hei de abençoar e te darei dela um filho, e a abençoarei e será a mãe das nações, reis e povos sairão dela. Está falando aí de Sara, está falando sobre Sara, que de Sara viria um filho, que seria Isaque, e ela seria chamada a mãe das nações. Por quê? Porque Isaque procederia dela, e de Isaque nós temos que, na verdade, aí de Isaque, a figura do descendente que viria através de Sara, que era o Isaque, era a figura de Jesus Cristo, que seria a bênção para todas as nações da terra. Eliane Costa, bom dia. O que o senhor acha da pessoa fazer aniversário na igreja? Porque na minha igreja eles fazem aniversário. O que eles fazem lá na igreja? Olha, eu vou dizer assim, eu nunca fiz aniversário nem na minha casa. Na minha casa, quando é dia do meu aniversário, o aniversário de um filho, a gente se junta lá e canta um bolinho. Aqui na igreja, de vez em quando, aqui no estacionamento da igreja, não é lá no santuário, dentro do templo, não. Aqui no santuário da igreja, de vez em quando eles fazem um bolinho para um irmão que está fazendo aniversário, já fizeram para mim também, que às vezes é até surpresa, mas tudo assim muito de improviso, não é uma festa, não, é um bolo que os irmãos se juntam para comer ali. Agora, festa mesmo de aniversário, eu nunca fiz nem em casa, muito menos na igreja, irmão. Mário César Silva, Deus abençoe. Quando Jesus fala que o homem foi feito por causa do sábado e não o sábado por causa do homem, me explique isso. Olha, Jesus está dizendo que o sábado é dado temporariamente para um descanso. O homem não foi feito por causa do sábado. Não teria razão do homem existir para dar lugar a um dia, né? A verdade é que o sábado é uma providência de Deus para o homem descansar. Lá no Velho Testamento, um dia por semana. E para representação de Cristo por toda a eternidade. Wallace Henrique, pastor, é pecado usar creme anti-rugas? Não, irmão, pecado é incredulidade. É você não crer, você duvidar da palavra, isso é pecado. Em nenhum lugar na Bíblia diz que você não pode usar creme anti-ruga. Eu nunca usei não, mas eu acho que uma mulher querendo usar aí, está tudo bem. A Pietra Monalise, para ter um desejo de vida eterna, tem que antes ter uma relação, assim como acontece com ofertas e dízimos, tem que ter uma revelação como acontece com... Olha, é tudo muito... Uma coisa parece que vai sendo uma engrenagem. Você deseja a vida eterna. Quando você deseja a vida eterna, todas as ordenanças e todos os mandamentos de Deus que estão aqui na Bíblia, parece assim, parece não, está escrito aqui, eu escreverei as minhas leis nas tábuas de carne do seu coração. Tudo que está aqui é transferido para aqui. Simplesmente o que está na Bíblia você diz amém. Está escrito dízimos e ofertas na Bíblia? Tá, então amém. Está escrito que eu devo desejar a vida eterna? Amém. Assim é com um cristão. Ele não questiona a Bíblia, irmão. A profecia do irmão Brana para o anjo do Brasil foi realmente direcionada para certo lugar lá do estado de Goiás? Olha, irmão, eu não creio nisso, viu? Eu não creio nisso, de maneira nenhuma. A profecia do anjo do Brasil está relacionada ao irmão Axel Rússio Martins, que estava lá nos Estados Unidos no dia em que ele ouviu. Agora, se um pedaço desta profecia, porque veio através do irmão Martins a mensagem para o Brasil, se cumpriu na vida desse irmão que teve um programa de rádio que ajudou muitas coisas, depois fez o que fez,
eu não posso discutir. Simplesmente a gente sabe que aquilo é parte da profecia, mas falar que o anjo é ele é um anjo meio estranho, você não acha, não? Hein? Deixou um rastro de muitos adultérios aí, eu achei meio estranho esse ato. Gostaria que o senhor explicasse sobre as pirâmides do Egito. Não entendi quando o senhor falou que foi Enoque quem a construiu. Irmã Marileia Alves, eu disse que o profeta William Branham, eu até falei isso no culto acho que de ontem ou anteontem, olha, o profeta William Branham, depois de ter mostrado que não há no mundo quem possa explicar os detalhes da construção das pirâmides, principalmente das maiores, da Quéops, né? Ele simplesmente disse que Enoque as construiu pela palavra falada. O irmão Branham não deu detalhes, ele apenas disse que foi construída pela palavra falada, porque não se tem máquinas, não se pode explicar como elas estão alinhadas com as estrelas, como elas estão, não faz sombra sobre ela, como cada pedra daquela veio à existência, porque não há pedras naqueles lugares, só areia. Então, quem transportou pedras de 6 toneladas para construir a pirâmide? Quantos mil trabalhadores precisariam de ter ali para construir uma pirâmide daquela? Foi feito os cálculos, 664 anos se houvesse 20 mil homens trabalhando dia e noite ali. Então, não foi um faraó que pediu para poder fazer uma pirâmide para botar seu corpo lá. Foi algo muito acima daquilo que a ciência até hoje não conseguiu explicar. Mas aí tem uma explicação. Foi o poder da palavra falada. Por quê? Porque a pirâmide, ainda que hoje muita gente é supersticiosa e diz a maçonaria usa a pirâmide, o que é que tem? A maçonaria usar a pirâmide é como o catolicismo usar a cruz. O que é que tem cruz com o catolicismo? Nada, não tem relação nenhuma. A cruz era símbolo dos cristãos. Jesus morreu na cruz para nos salvar. Ela é a mensagem da cruz, loucura para os que perecem agora. O catolicismo tomou aquilo como se fosse dele. E se a maçonaria toma a pirâmide como se fosse para ela, ou aquele símbolo, não, aquilo é o formato que está lá em Apocalipse 21, que a cidade tem, é uma cidade que tem a mesma largura, a mesma comprimento e que tem a mesma altura, que forma o formato geométrico de uma figura chamada pirâmide, que era a cidade para onde Enoque foi levado sem ser trasladado, ou sem provar a morte, trasladado. É por isso que o irmão Branham chegou a essas conclusões e chega a dizer que a pirâmide ela é uma segunda Bíblia, uma pedra de 2,5 toneladas, enorme. E você pega uma pedra daquela, entre uma pedra e outra, aquilo foi cortada de tal maneira, numa perfeição tão grande, que não cabe uma folha de papel entre uma pedra e outra, e com uma observação. Não tem massa, argamassa, como cimento, alguma coisa, para colar uma pedra na outra, não. É justa, é colocada, este é o corpo de Cristo, juntado, juntas e medulas, fazendo este grande edifício de Deus. João Gomes, o vinho da ceia é fabricado por vocês? Sim, irmão João, o vinho da ceia, tanto o vinho como o pão da ceia é feito por nós. Nós não damos ceias com vinhos comprados. O profeta William Branham não dava ceia com vinho comprado. Tatiane Silva, pastor, tem uma curiosidade. O que acontece com quem se suicida? Irmã, eu sei que falar sobre isto vai ferir o sentimento de muitas pessoas, mas o irmão Branham diz que um suicida não herda o reino dos céus. Só isso já é uma coisa muito triste, não é? Júlio Santana, em Apocalipse 11:15, o 7º anjo é o profeta William Branham? Não é o profeta William Branham. Esse 7º anjo de Apocalipse 11:15 é um anjo celeste. O irmão Branham é um anjo terrestre de Apocalipse 10, verso 7. Pastor, a live das 5 da manhã começa quando? Ainda não tenho data definida, mas Deus vai nos dar a hora. Estamos comprando os equipamentos, já pedimos,
para ser instalado lá na minha casa, porque é de lá que eu vou fazer estas lives, né? Então, Célio Luiz, por favor, me explique Coríntios 5, 1 Coríntios 5, de 1 a 5, especialmente o verso 3 e 4. 3 e 4. Estais ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação? Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, junto vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito possa ser salvo no dia do Senhor. Olha, este é um assunto assim. Aqui na igreja de Corinto, tinha um homem que o pai dele era casado com uma certa mulher e este homem começou a ter relação com esta mulher. Isso foi considerado por Paulo uma das piores abominações e a igreja não tomou uma decisão de tirar aquele homem do companheirismo. E ele estava ali dentro da igreja achando que aquilo era uma coisa normal. Ou seja, queria oficializar aquilo como se nada tivesse acontecendo de anormalidade. Paulo, então, designou que este homem fosse tirado e entregue a Satanás. O que é entregar a Satanás? É tirar, porque se você notar, a Bíblia diz, tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Não é um homem, não é o Papa, é o poder da igreja. Então, tirar esta pessoa debaixo desta proteção, é desligar, é deixar de fazer a intercessão do sangue de Jesus Cristo sobre a vida daquela pessoa e considerá-la como mundano, como publicano e pecador. É não tratá-lo como salvo, não tratá-lo como crente. É simplesmente você quer viver na mão de Satanás, então tá aí, vá para lá, fique lá com a sua sujeira. Então Paulo faz isso. Na sua segunda carta, e a igreja obedeceu Paulo e fez isso. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, Paulo recomenda a aceitar este homem de volta. Por quê? Porque o chicote de Deus caiu nas costas dele, entregou para Satanás para ser açoitado. Se aquele é uma semente de Deus, ele vai sofrer. Se não é, está tudo bem, porque está na mão de quem é dono dele mesmo e vamos para lá, se virar para lá. Mas no caso deste homem aí, ele se arrepende, sofre muito e Paulo recomenda recebê-lo de volta para que ele não fosse destruído. Há duas coisas, há dois fatos que levam, Paulo mostrou isso, que levam a igreja a tomar uma decisão de tirar esta pessoa debaixo do sangue e a entregar a Satanás. No caso, é uma vida suja de pessoas que querem viver dentro da igreja com vida suja. E o outro fato é daquele que blasfema. E Paulo mandou entregar Alexandre Latueiro para Satanás, ou entregou para que ele aprendesse a não blasfemar. Então, são duas coisas que fazem com que a igreja tome esta decisão. É errado marcar versículo com a Bíblia de caneta? Não, irmão. Eu marco a minha Bíblia toda marcada com caneta, não acho que é errado, não. O que o senhor acha de jogos e séries? Eu acho que eu não acredito em jogos e não participo destas coisas. Moisés Magalhães, se o meu testemunho servir, meu exemplo, não perca seu tempo com essas bobagens. Moisés Magalhães, bom dia. Qual é a receita para deixar de fumar? Primeira coisa é jogar fora o seu cigarro, nunca mais colocar na boca, não ir na boteca comprar e nem aceitar cigarro dos outros e orar cada vez que você tiver desejo de fumar, é orar e pedir que Deus afaste esse demônio da sua vida. No instantinho você vai ter força para largar o cigarro. Como fica a vida de uma mulher que nunca foi casada, mas é mãe solteira? Sei que existe uma certa rejeição por parte de outras irmãs e me sinto muito triste ao ir ao culto. Eu não acredito que uma irmã que tenha passado por uma situação, caído numa situação destas, outras irmãs vão criticar. Irmãs não foram feitas para criticar. Irmãs foram colocadas para ajudar as outras, orando para que as pessoas superem os seus próprios erros e as suas próprias
dores e tristezas que as pessoas têm. Então isso para mim está errado, não é? Explicar, por favor, Isaías 29, verso 15 e 16. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor e fazem suas obras às escuras e dizem, quem nos vê? Está aí o profeta Isaías está dizendo que as pessoas acham que não existe Deus, que são maiores do que Deus, que querem ser igual a Deus, o oleiro, né, que pega o barro. Então, pessoas que, na verdade, pensam que Deus não está vendo o que as pessoas estão praticando, que Deus não sabe, mas mais cedo ou mais tarde vão descobrir que estão completamente erradas. É isso que é Isaías. Bom dia, o meu cabelo é curto e demora a crescer. Eu coloquei um alongamento semelhante ao meu cabelo. Gostaria de saber se é pecado fazer isso. É com você, irmã. Não tem escritura que diz que se você colocar um alongamento, você está pecando. Tem escritura para dizer que você não pode cortar. Hudson Oliveira, bom dia, pastor César. Se a pessoa mora em uma região que não tem uma igreja da mensagem, ela pode congregar pela internet? Fica com você, é seu critério. Pode sim, irmão. E pode ser também você a pessoa que vai abrir a porta para que haja uma igreja aí na sua cidade. Bom, chegamos ao final desta live. Vamos estar hoje à noite juntos, querendo o Senhor, às 7h30 da noite, com o nosso culto. E nós temos aqui agora só os pedidos de oração da irmã Antônia, que está sentindo uma dor no peito, Jacileide, a oração pela vida espiritual do esposo dela, o irmão de Jair Ferreira, e meu filho Flávio Diogo. Que Deus abençoe a todos da Fé Perfeita, é uma bênção em nosso lar. Vamos ver aí, Vanise Fernandes, oração pela minha filha, né? A Cirlei Soares, peço que ore comigo em favor do meu filho, que por um vício em jogo virtual, ele é batizado. Que tristeza, hein? Há tanta coisa para se fazer e uma pessoa viciada em jogo. Mas eu acho que ele não tem nenhum vício de ler a Bíblia nem de orar. Não é? Sou de Curumbá, Kélia Ribeiro, peço oração pelo meu neto Miguel para que Deus cure de uma bronquite. Josefa Clarice, vamos orar sim, irmã, vamos orar agora e Deus vai curar. Peço que o Senhor me ajude em oração pela minha irmã que está com sintomas de coronavírus. Deus recompense. Peço oração pela casa do irmão Elias, de Quixadá. E nós acabamos. Se tem outros pedidos que não foram lidos aqui, não foram colocados, eu gostaria que você não se sentisse excluído. Antes de orar, gostaria de pedir que você deixasse o seu like aí. Isso precisa de ser um hábito. Antes de orar, gostaria de dizer que você nunca se esqueça de quando for começar um culto ou uma live, enviar para seus contatos aí o compartilhamento. Compartilhe com outros também a oportunidade de ouvir, de orar, de ler a Bíblia juntos, não é? Vamos aprender a colocar o nosso celular, a nossa internet a serviço do Senhor. E também gostaria de que você, que não é inscrito no nosso canal, se inscrevesse. É só clicar aí para se inscrever e aproveitar, acionar o sininho para receber as nossas notificações de cultos. Hoje, 7h30, querendo o Senhor, e amanhã às 9 horas, todos os irmãos deverão comparecer ao culto. Vamos orar? Nosso Pai Celestial, viemos de uma noite de descanso, foi maravilhoso, tivemos esta madrugada, momentos de leitura e oração, também foi muito bom estar contigo. Aqui estamos juntos com estes irmãos espalhados por esta nação e talvez fora da nação. A minha oração é que o Senhor se compadeça da necessidade de todos. Temos pedido por enfermidades, pedidos para que pessoas se libertem de vícios, como esta mãe falou, dessa criança, desse filho, e eu quero orar
que os poderes de Satanás sejam todos desfeitos pelo poder sobrenatural de Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador. Atenda ao pedido de cada um, solucione os problemas, salve, liberte, cure, traga o Espírito Santo para a alma das pessoas o desejo de viver correto e de estar pronto para a vinda do Senhor. Eu entrego todos em tuas mãos, pedindo pelo dia, pelo trabalho, pela paz dentro dos lares, pelo livramento do Senhor nas estradas, por aqueles que estão hospitalizados. Senhor, seja misericordioso com todos nós e nos dê um dia guardados no nome santo do Salvador Jesus. Amém. Agradecemos a sua audiência, esperamos você hoje à noite, às 19h30, no nosso culto. Esperamos você amanhã também, às 9 horas da manhã. Esses que moram em João Pessoa, sua presença é imprescindível. Venha participar. Deus te abençoe.